Nesta série de vídeos, trazemos um pouco do planetário para você, mostrando o que observar no céu em alguma data interessante. Mas além disto, falamos também sobre a vida das estrelas, de acordo com a teoria da evolução estelar. Este é o céu do dia 21 de junho de 1897, em Poltava, Ucrânia. No início da noite, vemos Júpiter quase se pondo, estrelas de diferentes cores como Spica, mais azulada, Arcturus, mais avermelhada, e o planeta Saturno. Nessa cidade, nessa data, nasceu Alexander Sergei. Sua vida não foi fácil desde a infância. Para evitar a prisão por ser um desertor de guerra, decidiu mudar de nome, por isso atualmente ele é mais conhecido como Yuri Kondratyuk. Desde muito cedo ele se interessou por viagens espaciais pelo sistema solar. 40 anos antes do primeiro ser humano pisar na Lua, Kondratyuk já dizia que seria muito difícil um foguete único sair da Terra, pousar na Lua e voltar em segurança. A solução encontrada por ele para resolver essa questão foi a existência de uma nave constituída de dois módulos, um veículo que permaneceria em órbita lunar controlado por um membro da tripulação e um módulo menor controlado por dois astronautas para pousar na superfície da Lua. Sua ideia foi resgatada por engenheiros do projeto Apollo, mas inicialmente rejeitada por Von Braun, um dos principais personagens do programa espacial dos Estados Unidos. Mas com o tempo, Von Braun percebeu que essa seria a única saída e assim foi feito. Uma ideia concebida décadas antes por Kondratyuk, posta finalmente em prática, assim como quase todas as suas ideias em relação a viagens espaciais. Vamos voltar para São Paulo nesse dia e mês, mas no ano de 2021. Vemos no céu muitas estrelas brancas, difícil distinguir do azul, mas algumas como esta, Antares, lá no Escorpião, é avermelhada. E aí vem à tona as perguntas de hoje. Primeiro, por que as estrelas têm cores diferentes? E mais, por que eu falei no vídeo anterior que as estrelas quentes são azuis e as vermelhas são frias? Todo corpo quente emite o que chamamos de radiação térmica. O tempo todo, nosso corpo emite radiação ao meio ambiente ou absorve radiação dele. Se o nosso corpo estiver mais quente do que o meio ambiente, a taxa de emissão de radiação é maior do que a taxa de absorção. Se o nosso corpo estiver mais frio do que o meio ambiente, ocorre o contrário. Essa é a natureza buscando equilíbrio, para que tudo ao redor esteja à mesma temperatura. As estrelas são grandes emissoras de radiação, mas essa energia não chega aqui de qualquer jeito. Tem um comportamento bem característico, muito parecido com a emissão de um corpo negro. Corpo negro é um elemento específico da física. É um objeto capaz de absorver completamente a radiação e, à medida em que esquenta, emite uma certa faixa de comprimentos de onda com uma cara própria, o espectro do corpo negro. No eixo horizontal estão os comprimentos de onda e no vertical a energia emitida. Inicialmente, ele emite nas faixas de comprimento de onda maiores e, ao aumentar a temperatura, emite mais radiação na faixa de comprimentos de onda menores, até que a uma certa temperatura emite todos os comprimentos de onda do espectro. Esse é um resultado obtido experimentalmente. Uma coisa bonita da física é que ela pode ser falada em mais de uma linguagem. Podemos descrever os fenômenos físicos e as relações entre os parâmetros envolvidos nele com palavras, mas também podemos reproduzir na matemática. Essa é uma parte importante do trabalho dos físicos. Vários deles estavam envolvidos na descrição matemática do corpo negro já desde o século XIX, e entre os mais famosos, mais conhecidos, estão Stefan, Kirchhoff, Wien, Rayleigh e Planck. Baseado na física clássica, Rayleigh obteve uma expressão matemática para a emissão da radiação do corpo negro, mas ela só combinava
com os dados experimentais para baixas frequências ou longos comprimentos de onda. Usando essa expressão, a partir de um certo comprimento de onda, a curva crescia rapidamente até infinito, muito diferente do observado experimentalmente. Essa situação foi chamada catástrofe ultravioleta. Wien também chegou a uma expressão, mas ao contrário da de Harlag, ela só funcionava para comprimentos de ondas menores. Ele chegou a propor que a radiação funcionasse de forma diferente, dependendo do comprimento de onda. Para faixas de comprimento de ondas menores, haveria uma lei e haveria uma outra lei diferente para comprimentos de onda maiores. Mas essa ideia não era confortável, porque ia ao contrário da unificação da teoria das ondas. As equações de Maxwell não seriam mais válidas, a emissão do corpo negro era um grande problema. Planck se encarregou de combinar essas duas leis, mas para isso ele precisou tirar uma constante do bolso. Ele nem tinha plena consciência do que ele mesmo estava iniciando, mas o importante é que com isso ele conseguiu encontrar uma expressão matemática que produzisse a curva do corpo negro. Para que a expressão funcionasse, ele introduziu a suposição de que a energia deveria vir dividida em um número definido de partes. Daí surgiu a ideia de uma energia mínima, que é igual a essa constante multiplicada pela frequência. Ele inicialmente não queria dizer que a energia vinha sempre em pacotes. Isso fica claro nas notas dele, porque ele sugeria que se fizesse uma aproximação caso o número não fosse inteiro. E para ele, isso poderia ser apenas um artifício matemático. Ele mesmo estava meio certo sobre tudo aquilo e outros pesquisadores também não deram muita bola para esse trabalho porque parecia um problema específico do corpo negro. Um detalhe, mais tarde ficou claro para ele e para outros pesquisadores envolvidos nessa questão que sim, a energia sempre vem em pacotes, ou seja, a energia não pode assumir qualquer valor. Ela depende da frequência ou do comprimento de onda, levando em conta essa constante que posteriormente foi chamada de constante de Planck, já que foi ele que a introduziu. Essa é a quantização da energia. Um trabalho que nasceu para resolver um probleminha da física acabou sendo fundamental, ganhou uma proporção muito maior, levou a uma nova forma de pensar a natureza. Quando em outubro de 1900 Planck apresentou sua expressão matemática para a emissão do corpo negro à sociedade alemã, nasceu a mecânica quântica. O estudo do corpo negro é fundamental para a astrofísica, porque, como já falei no início, as estrelas emitem radiação dessa forma. Sabendo a área debaixo desta curva, saberemos a energia emitida pela estrela. Vamos então dar uma olhada com mais cuidado no espectro do corpo negro para várias temperaturas e finalmente entender o porquê das cores das estrelas. O primeiro ponto a se notar é que ao aumentar a temperatura, o pico da curva se desloca para comprimentos de onda menores. Essa é a chamada lei do deslocamento de Wien. Analisando o espectro de uma estrela de 3000 Kelvin, vemos que a maior parte da emissão está na região do espectro de comprimentos de onda longos, que não conseguimos enxergar, o infravermelho. Aquela partezinha que conseguimos enxergar está principalmente no vermelho, e é por isso que uma estrela com essa temperatura é vermelha no céu. É o caso de Antares e Betelgeuse, por exemplo. Uma estrela de 4000 Kelvin já emite um pouco mais das outras cores, mas ainda tem a predominância das cores avermelhadas no que se refere à parte visível do espectro, e por isso enxergamos alaranjado. É o caso de Aldebaran e Arcturus. Já uma estrela como o Sol emite praticamente todas as cores do espectro visível nas mesmas quantidades, e por isso é uma estrela quase branca. Para temperaturas ainda mais altas, o grosso da emissão
acontece mais para o ultravioleta, emitindo muito pouco na região vermelha. E por isso vemos a estrela azulada. Se a temperatura for muito alta a ponto de emitir muito no ultravioleta e praticamente nada na região visível aos nossos olhos, essa estrela será invisível para os seres humanos, como é o caso das anãs brancas. Estrela pode ser considerada um corpo negro porque os átomos em seu interior absorvem os fótons gerados no centro, impedindo que eles escapem rapidamente. Aí ela vai aquecendo, aquecendo e depois passa a emitir como um corpo negro. A física é muito bonita quando esquecemos os números que vimos na escola e enxergamos apenas o fenômeno. Quando percebemos como um fenômeno evolui com a variação de parâmetros como temperatura, frequência, pressão, a gente perde o medo do livro só porque está escrito física na capa. Estudar física é estudar a natureza. E a natureza é fascinante. Voltando para a estrela, a composição química até afeta a cor da estrela, mas muito pouco. O que importa mesmo é a temperatura. E por falar em composição química, já vimos em outro vídeo como é que se percebeu do que as estrelas são feitas. Então, a pergunta do próximo vídeo é: como e quando foi possível quantificar a composição química da estrela? Saber quanto oxigênio, quanto carbono a estrela tem. Até lá!